Olá, galerinha, tudo bem com vocês? O nosso vídeo 36 vai falar sobre proporcionalidade e razão. Sou a professora Elkene Luiz, com o componente curricular Matemática. Razão e proporção. Então, vamos ver aqui o conceito do que é razão e proporção. Os conceitos de razão e proporção, eles estão ligados ao quociente. A razão é o quociente de dois números e a proporção é a igualdade entre duas razões. Então, olha, vamos ver a diferença. Então, a razão é o quê? É o quociente de dois números. Então, ele é o quociente de dois números. E a proporção é o quê? É a igualdade entre duas razões. A razão está relacionada com a operação da divisão. Vale lembrar que duas grandezas são proporcionais quando formam uma proporção. Então, a razão ela está relacionada à divisão. Então, nós temos aqui a diferença entre razão e proporção. O que é razão? Vamos ver aqui o que nos dá a definição de que é razão. A razão é usada quando queremos comparar dois valores de uma mesma grandeza. Dessa forma, geralmente a razão é expressa como uma divisão. Então, está aqui onde ele diz a razão entre dois números desconhecidos, que é representado por A e B. É dada por A para B, ou aqui a mesma forma, que você pode representar dessa forma, A dividido por B ou A sobre B. Então, está aqui a razão entre dois números. A razão entre dois números, A e B, B tem que ser diferente de zero. Nessa ordem, é dada por A sobre B. Então, vocês têm que ter em mente que B ele é diferente de zero. Os termos de uma razão, o antecedente e o consequente. Vamos considerar a notação. Nós temos aqui 5 sobre 7. O que ele representa? A notação 5 sobre 7 é um numeral, é uma fração, que representa um número. 5 sétimos, onde 5 vai ser o numerador e 7 o denominador. Então, nós temos aqui. Então, quem vai ser o antecedente? É o numeral 5. E o consequente? É o numeral 7, que é representado, o 5 é representado pelo numerador e o 7 pelo denominador. Vamos fazer uma comparação entre a altura de uma das meninas e a da árvore. Então, nós temos aqui, a altura da menina é o quê? É 1,20, que é representada aqui, está 120. E a altura da árvore, 300. Então, está a representação em forma de fração. Pode ser simplificada, que é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Assim, concluímos que nessa simplificação, nós vamos dividir o numerador e o denominador por 60. Então, vamos pegar 120 dividido por 60 e 300 dividido por 60, que está como resposta 2 sobre 5. Então, podemos dizer que a razão entre a altura da menina e a altura da árvore é 2 para 5, indicado por 2 sobre 5 ou 2 dividido por 5. Está aqui a representação que você está vendo aqui, em forma de razão ou em forma de divisão aqui, no caso está dividindo. Significando que cada 2 centímetros da menina, a árvore tem 5 centímetros. O que é proporção? Quando há igualdade entre duas razões, podemos encontrar a proporção entre elas. Ou seja, se duas razões possuem o mesmo resultado, então elas são proporcionais. Dessa forma, se a razão entre os números A e B for igual à razão entre os números C e D,
que está aqui a representação A sobre B, que dessa forma a razão entre os números A e B, for igual a C sobre D, que é chamada de quê? De uma proporção. Então, a proporção é quando há duas razões que são iguais. Então, a igualdade entre duas razões, nós concluímos que chamamos de uma proporção. Então, a razão no caso, a igualdade entre duas razões. A propriedade fundamental. Nós temos aqui 4 números não nulos. A, B, C e D formam nesta ordem uma proporção. Então, a igualdade entre duas razões é chamada de proporção, onde nós vamos encontrar quem é os extremos e quem são os meios. Então, A é um extremo, B é um meio, C é um meio, D é um extremo. Porque quando nós formos encontrar valores desconhecidos, nós vamos multiplicar quem? Os extremos pelos meios. Então, por isso que é importante você saber quem são os extremos e quem são os meios. Para poder, quando você for encontrar um valor desconhecido, você fazer a multiplicação de quem? Dos extremos pelos meios. Obrigada pela atenção e pratiquem bastante as atividades do livro didático, pesquisem. Então, praticando é que se aprende. Valeu e obrigada!